Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Tem muitos contratos milionários e já estava tudo pronto, né? Para ser em Tóquio 2020. Aí provavelmente eles quiseram economizar e aí aconteceu, acontece esse probleminha que a gente tá em 2021, mas sim, vai ser uma Olimpíada de 2020. Mas assim, obrigado a todos que estão... bem-vindo a todos aí, mais um feedback, obrigado a todos que né? estão compartilhando, baixando. Isso aí. Vários downloads aí que a galera tá fazendo no iTunes, Spotify, Spreaker, galera do Google Podcast, Deezer também. Sejam bem-vindos a esse podcast Like Us Training. Hoje é o feedback, gravação aqui ao vivo pra galera do YouTube. No YouTube também, futuramente talvez saia no TikTok, né? Estamos prometendo também. Eu ainda tô meio zunindo aqui da porrada. Deu uma cocada aqui agora, né? Ele tá sempre tentando achar o melhor lugar para fazer essa gravação para vocês, mas eu falei da Olimpíada, né, que é o feedback olímpico. Cara, eu tô super cara, eu não consigo fazer outra coisa, é só Olimpíada para mim. Então, é engraçado, né, Dea? Eu queria só notar algumas, assim, algumas mais politicamente corretas. Eu acho que a gente tem uma postura, tem uma obrigação para os extraordinários e para nós, né, ser cada vez mais extraordinário, uma obrigação com integridade e uma obrigação com que a gente, pelo menos busque o melhor de nós e busque expressar o que vai ser melhor não só para a gente, mas para o nosso seguidor, para o mundo no geral. E a gente até quando falou, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, aquele mimimi da Coca-Cola, e é engraçado como a gente está vendo que... eu posso usar o mesmo termo, falar que mimimi, falar que essas são as Olimpíadas do mimimi. Por exemplo, das jogadoras que se recusaram a vestir a parte de baixo de biquíni, as norueguesas, as atletas também que estão procurando mudar também sabe, esse vestiário, mudar como é que isso é apresentado, dessexualizar. E é um negócio foda pra gente falar, porque, somos homens, né? E a gente sempre assistiu ali o vôlei de praia, e é claro que a gente vai apreciar a beleza do corpo feminino ali também. Mas dá pra entender também porque elas não querem ser simplesmente obrigadas a terem que usar o que vão usar. Eu acho, primeiro de tudo, o atleta ou a atleta precisa ser ouvida sobre qual é o melhor equipamento para o esporte dela. Assim como a gente busca aqui no Like Us Training os melhores equipamentos dentro do nosso orçamento, dentro do nosso universo, para levar para o nosso público. Só que, Dea, vamos parar um momento e pensar. Pensa o dinheiro que acaba trazendo simplesmente porque um dos aspectos que as Olimpíadas sempre apresentou era o quê? Lindíssimas atletas com aquelas roupinhas ali. Dizem que é a Olimpíada da diversidade. Por quê? Porque você está começando a ver muita situação onde a mulher não é vista como unicamente um objeto sexual. Bom, é isso que eu estava querendo tocar especificamente nessa coisa do vestuário. Sim. Porque elas não querem ser vistas como objetos sexuais. E mais poder para elas. Eu acho que elas têm total razão. Sim. Como atletas e como mulheres. E assim, eu não vou ser o hipócrita falando que aqui eu nunca fiquei lá olhando e, admirando os corpos no vôlei de praia. O time da Rússia ou da Romênia. Você acaba esquecendo, você acaba não vendo a técnica que essas pessoas... a técnica, mas é verdade. Porque você começa a focar na buceta, você começa a fica ali focar olhando no peitinho, nas coxas. Quantas vezes a gente essa mulher joga futebol como homem. Não, ela joga como mulher, porque mulher sabe jogar futebol. Sim, a goleira americana lá, então. Mas, Dea...
O que eu queria, na verdade, de novo, assim, a gente evita tanto entrar nessa discussão, ou até, nesse caso eu vou usar com toda a força, nesse mimimi que a gente vive de guerra, de sexos. A gente tá aqui para apaziguar, né, cara? Para unir homens e mulheres, para unir pessoas e não separar, dar razão a um, tirar a razão do outro. Só que eu acho que o que vale a pena pegar e dar uma olhada nesse caso de Tóquio que tá rolando, e como isso está relacionado a todo esse mimimi sobre os uniformes, sexualização, a diversidade e tudo mais, isso é uma discussão que não vai parar por hoje. Mas o que eu quero notar é o lado do dinheiro. Que o lado do dinheiro, dos patrocínios, de quem está ganhando com isso... Fala mais alto. Fala muito mais. Não, alto. Fala tão alto que coloca até o ano passado no logo e na coisa. Fala tão alto que as atletas ou os atletas podem estar assim ou podem estar assado, achando isso, achando aquilo. Foda-se você, meu irmão. Porque o olhar masculino também traz patrocínio, né? Eu vi uma matéria hoje, cara, que era, acho que, handball na praia. Das norueguesas que se... exatamente. O handball na praia, achei mó legal, cara. A matéria não é nada legal, por quê? Porque elas foram obrigadas a pagar uma multa porque jogaram com shorts ao invés de biquíni. E sabe o que aconteceu com a multa? Você lembra da Pink? Pink, sim. Ela pagou a multa. Ela pagou a multa. Pagou a multa. Exato, a cantora Pink pagou a multa. E, cara, assim... Porque é extremamente ridículo, de novo, primeiro, interferirem nos equipamentos que os atletas querem. Só que aí... Segundo, se as jogadoras da Noruega ou qualquer outra atleta tiver a ideia de que ela não quer a sua imagem ligada à sexualidade... Quer um exemplo? Não, eu tenho um exemplo mais absurdo e mais legal. Mãe. Vamos lá? Imagina o que seriam de... Não só, assim, falar que Olimpíadas no Afeganistão seria uma fantasia muito louca, mas que tal a equipe de handball feminino do Afeganistão? Aí seria o quê? Elas jogariam de burca? Né? É um pouco complexo, né? Como é que aonde que isso vai entrar? Aonde que, né? Para onde esse mundo está indo? Talvez essas mudanças sejam para melhor, mas com certeza para todo mundo que está vendo aí, a gente não quer só discutir, apresentar isso, mas abrir um pouco o olho para como tem muita hipocrisia que está rolando. E mesmo com essa diversidade, com essa nova fase que a gente está vivendo, não só nas Olimpíadas, mas no mundo, que com certeza os motivos provavelmente são para os mais positivos, para aceitação, para que todos nós possamos nos sentir em casa na nossa casa. Porém, é muito confuso, é muito complexo. Não é só parar de tratar a mulher assim, sexualizar a mulher. Isso é um lado, mas quando a gente entra para o lado cultural, religioso... Não, achei legal você ter tocado nesse assunto. Cara, vamos lá. O grande fenômeno é a Raíssa Leal. Eu nem sei se você ficou sabendo. A fadinha? A fadinha do skate. Fadinha. 13 anos. Menina simpática, dedicada. Cara, e outra, 13 anos, né, brother? O que a gente fazia com 13 anos? Eu fiquei de olho na outra skatista lá. Foi o quê? 13 anos também? Não, na outra. Favor, não. Tem uma de 19 lá que é uma Mas o lance é, fadinha tá lá. Ela, por exemplo, não saiu na notícia hoje também. Ela, por exemplo, não tirou foto com nenhum político da cidade dela, que é Imperatriz. E ela alegou o quê? E quem ia querer ser usado assim então, como... Ela alegou o quê? Que no momento que ela mais precisou de apoio, obviamente ela não teve. E eu li uma outra postagem que é espetacular. Tomem cuidado com os endeusamentos, né, que principalmente as emissoras detentoras dos direitos de transmissão, elas utilizam a emoção, o drama, a angústia. Eu acho assim, a gente não vive falando como os nossos atos. Essa é a hipocrisia que você citou. Sim. Hipócrita, porque lógico. Quando terminar as Olimpíadas, vai voltar tudo a ser futebol. Vão esquecer, por exemplo, as Paralimpíadas. Sim. Que vai acontecer na sequência das quando Olimpíadas. Que deram atenção. Isso. Mostra exatamente isso. Mas,
Eu acho que quando a gente fala dos... assim, você tem total razão. Assina embaixo essa do endeusamento. Tomar cuidado com isso aí pra galera. Só que, cara, quando você pega nessa do simples ato dela, de políticos que estavam em lugar nenhum quando ela precisava de patrocínio, quando a cidade dela precisava de uma pista de skate, quando precisava de uma manutenção, e a gente já sabe o que esses caras... Você ter falado manutenção, viu? Exatamente. Muita gente constrói e abandona. Constrói e abandona. E a gente já sabe, a gente não vai sentar e falar de outro mimimi gigantesco que a gente tem, que são os políticos do Brasil, né? Mas aí... A coisa, puta, aí você vê a hipocrisia, né? O endeusamento que você tá falando, de que agora os caras querem tirar foto com a mina. Vai tomar no cu esses caras aí, né? Vergonhoso. Então, você... Não, mas o vergonhoso mesmo é votar nesses caras, né? Isso vale para você, extraordinária e extraordinário do Like Us Training, tá nos ouvindo aqui, tá baixando, compartilhando esse episódio. Porque o primeiro caso que a gente vai... Na verdade, a gente abriu já debatendo um caso, né? Que é justamente essa sexualização, né, feminina diminuindo, pelo menos nos olhos das Olimpíadas. E olha, a gente não pulou uma matéria que a gente acabou não discutindo aqui na semana passada, que era exatamente uma matéria sobre a Vila Olímpica e como a cama da Vila Olímpica e como uma separação de sexos. Né, então, isso aí é uma parte do perigo. Por isso que eu não tenho receio de chegar e falar que a gente tá vivendo uma coisa de mimimi. Porque a gente tá vivendo literalmente um perigo, onde a gente vê até institucionalmente uma separação de homens e mulheres, que eles têm que ser separados. E aqui o Like Us Training tá aqui para unir, né, cara? Então, aí eles falam diversidade para unir. Aí a cama separa, tão confusos, né? O lance da cama eu acho mais legal debater como eles fizeram a cama e se ela é resistente mesmo. Não quero saber se vai cama antissexo. Não quero saber se vai ter pegação, quem pegou quem. É só cada um pensar o quê? Lá nada mais é do que uma comunidade. Em qualquer comunidade vai ter gente se atraindo sexualmente por outras pessoas. Você quer uma coisa muito curiosa? Que vai ter sexo, sim. Então, se liga nessa. Alguns dos maiores estudos que eu acompanhei pra gente montar os nossos treinamentos, certo? Fazer a Escola da Paquera e o Fórmula do Texto também. São estudos, cara, cientificamente precisos, aceitos, que foram feitos no Japão. O Japão, a gente já sabe disso desde criança, que eles têm uma taxa de mortalidade maior que a taxa de natalidade. Famílias lá cada vez têm menos filhos, casais acabam não tendo filhos, a população do Japão, ano a ano, geração a geração, fica mais velha. E o que acontece porque é caro ter filho, é caro é caro ter um relacionamento. E lá os caras já estão lançando tipo aquelas boneca para sexo, que é basicamente perfeita, né? Você tem a Chun-Li ali, você pode levar ela para casa e tal. Então é uma coisa um pouco bizarra, porque pornografia, pessoas já tendo robôs, parceiros sexuais, coisa assim. O governo japonês engajou em estudos sobre atração, de como fazer com que as pessoas do Japão transem mais, fiquem mais umas com as outras, que comecem a copular mais como animais mesmo, né? Porque no país lá realmente precisam de mais bebês, precisam de mais pessoas cometendo, entre aspas, aqueles acidentes. A gente não quer que vocês se relacionem com pessoas virtuais. Não. A gente quer que vocês se relacionem com pessoas reais, pelo menos para beijos, abraços, cafunézinho, beijinho no pescoço. Não, mas não é isso que os caras estão querendo quando chegam para... A gente queria até poder unir o caso lá do skate, né, do Brasil, o Kelvin Hoefler. E, cara, polêmica total, mas vamos tentar pegar exatamente o que a gente sempre fala aqui, seja no podcast, seja nos nossos vídeos no YouTube, que é o lance das suas companhias, com quem você anda. Polêmica, só para resumir, o Kelvin foi medalhista de prata, né, no skate street. E quando ele ganhou, é aquela bajulação, né? Nossa, o fenômeno! O fenômeno. O Brasil! Não, pode ganhar até em curling, já vira fenômeno, né? É ridícula que quem ainda acredita nisso, lamento. Eu cada vez mais tenho colocado no mudo
Só vendo as imagens já consigo... Não, Eu já não vou entender muitos esportes já, então não adianta uma pessoa chata ficar me explicando, fanista... E ainda ouvir narrador, parcial, e ainda né, ouvir narrador que a gente vê parcial, que a gente vê do futebol aqui, que a gente já vê a parcialidade aqui. Aí o cara vai narrar um esporte exótico, não sabe usar os termos, não conhece as regras, fala equipamento errado. Aí o Kelvin, ele ganhou a medalha, aí criou-se uma polêmica em cima de uma declaração. Ele não segue, por exemplo, os perfis, as mídias sociais da Confederação Brasileira de Skate. Tá certo ele. Ele não se juntou com uma galera também que é do skate, que vou colocar liderada, né? Mas entre aspas, né? Esse liderada pela Letícia Buffoni, que era até então a skatista mais conhecida do Brasil, até viu o fenômeno Raíssa Leal. E aí teve toda essa celeuma de que a Letícia falou que é ele que não vem pro rolê com a gente, e o Kevin falando, não, eu preferi me isolar, fico na minha, manter o foco, ficar na minha. Enfim, na primeira instância, naquele primeiro dia no calor, todo mundo fica, nossa, e aí? Mas o que ele fez? Por que ele se afastou? Nossa, será que realmente ele é lance de companhia, não sei o quê? Na verdade, não. Dias depois foi descoberto, os repórteres descobriram que é tudo briga política. A confederação parece que apoia dar mais privilégios para Letícia Buffoni e outras skatistas do que para... Letícia Buffoni é a gatona, né? Não, a gatona não. Você acabou de fazer um preâmbulo. Sim. Você tem que saber... Calma aí, deixa eu só te falar. Você acabou de fazer um preâmbulo. Lindo e maravilhoso. Sim. Mas eu acabei de me isentar. Eu acabei de falar que ela é então a skatista mais conhecida pelo seu talento. Não a fadinha, a boa Buffoni. Você veio falar que ela é a mais gata? A não, Buffoni. jovem. A fadinha. Por favor, né? Não decepciona. Agora você tá me confundindo. Você já confundiu todo mundo. Você tá falando da Avril Lavigne. Não, tô falando da Avril Lavigne. Toca o barco que você já Vamos lá. Já errou, já. Vai que vai. Isso aí Cara, é algo muito interessante, Dea, porque eu queria fazer uma citação, porque a gente tem alguns modelos. Cara, eu tô aqui trabalhando, fazendo mais material, mais conteúdo, e eu tô cada vez mais em contato com os nossos alunos, cara. A gente tem o grupo VIP lá da mentoria, a galera que manda pergunta aqui pro perguntas@likeustraining.com.br, e eu tenho bastante feedback dos alunos, e principalmente aqueles que eu trabalho junto. E uma que eu percebo que quando o nosso extraordinário entende bem a polaridade, o que ele tem que fazer, como que ele está sendo influenciado, seja pela mídia, seja por politicagem, está sendo influenciado por propaganda, está sendo influenciado até pela convenção social. E a gente vive falando aqui, cara, olha, dá uma olhada, né? Olha um pouco para o espelho, olha um pouco pela janela, olha como as pessoas se comportam e passa a observar o seu, não a criticar o dos outros, mas observar como você se comporta. Sim. E a gente citou, na semana passada, um dos nossos alunos. É um cara que ele trabalha, ele tem uma carreira militar, e foi uma coisa interessante, porque ele descreveu um caso de uma mina que a mina já julgou ele e meio que saiu fora, desfez o match, porque ele é um militar. E é engraçado, porque ele chegou e mostrou isso que tinha acontecido. Foda isso, né, velho? Foda isso, sabe por quê? Porque esse é um cara que ele se isentou, assim como o Kelvin. É o Kelvin. Assim como o Kelvin. E assim como até a gente sempre fala, a gente sempre fala para realmente olhar um pouco melhor para o que a gente percebe em relação à política, o que a gente percebe em relação à convenção social. Para e pensa. Vamos deixar de ser hipócrita, né, cara? Vamos deixar de, sabe, olhar para um lado e não reconhecer o nosso próprio viés quando a gente levanta a voz e quer gritar cada vez mais alto. No caso, a mina que teve um viés com
ele, foda, eu falei pra ele, mano, deixa quieto, cara. Na verdade, quem ganha é ele, que com certeza ela é uma pessoa muito mais combativa do que aparenta ser, né? E foi combativa logo de cara de chegar e querer dar essa torta na cara dele, no caso. Mas quem ganhou, no caso, é ele, né? Ele evitou assim, a bala ali. Assim, independente da questão política, né, a falta de apoio por parte da confederação durante um tempo, e principalmente a fala da própria Letícia Buffoni, eu acho que é interessante a gente dar uma analisada, porque a gente até entende o lado dela, mas, cara, desculpa, eu entendo muito mais o lado do Kelvin, porque a skatista, abre aspas, explicou que Kelvin, por opção dele, se afastou do restante dos companheiros. Ele nunca está com a gente nos rolês, ele nunca faz parte das nossas atividades. Infelizmente, ele não gosta de estar com a gente. Se é dramático ou não, mas a gente cada um faz a sua análise. Posso ser sexista de novo aqui no negócio? Nossa. Como garota, a gente espera um pouco mais de reacionismo dela. Assim, a gente fala de polaridade aqui e isso entende... porque ela foi bem delicada. Foi bem delicada, mas foi um pouco emotiva. Infelizmente... Foi um pouco carente. Foi carente. Foi um pouco emotiva e carente. Ele nunca vem com a gente. O cara quer responder, puta, infelizmente você não sabe o que perdeu, né? Quando toma o não da mina, né? Exatamente. Boa ideia. Isso é grave, então, viu? aí, cara, eu apoio ele com certeza, cara. Eu acho que todo mundo, o extraordinário que acompanha a gente, que segue a gente, eu acho também que ele vai ter momentos assim na vida dele. A gente falou do Cristiano Ronaldo lá naquele episódio da Coca-Cola. E aí, mano, você tem que calar a boca e dançar a dança, porque faz parte do seu trabalho, faz parte das relações públicas que você tem que manter? Ou você realmente deve falar o que você pensa? Bom, vamos parar e pensar, cara, que a gente tem historicamente, por exemplo, nas Olimpíadas, de muita gente usando as Olimpíadas para se expressar. A gente tem aquele bom e velho lá do Black Power, lá em 76, eu acho, Munique, né? Alguma coisa assim, que teve o atleta que fez, e ficou famoso. Na época, ele foi massacrado. Na época, quase foi crucificado por ter feito o Panteras Negras ali no pódio. Hoje é considerado um dos grandes momentos olímpicos. Olimpíadas de 68. 68 que foi? John Carlos e Tommy Smith. É isso mesmo. Essa história eu estudei. Então, e foram massacrados na época. Foram massacrados. É coisa de louco. Foi um dos gestos mais emblemáticos. Sim. Que é comparado. Ele entra no hall, por exemplo, das Olimpíadas de Berlim. Com imagens de Hitler. Então, enfim, exatamente. Coisa de louco isso. Então, só que, e mesmo ele sendo massacrado na época, hoje a gente vê aquilo como um dos grandes momentos pivôs, não só das Olimpíadas, mas cultural também. Tá? Principalmente pela época também, 68, né? Mas, vamos lá. Quando a gente para perceber que, existe um viés social. A gente tem o nosso viés. Ficar o tempo todo apontando o que está de errado vai ser fácil demais. Que tem muita coisa errada rolando por aí. Só que, eu acho que... Jura? Juro. Só que eu acho que a gente tem uma possibilidade, ou muito mais valor, usando isso aí para o aprendizado. Lógico, que é um dos nossos tópicos também. E outra... Já vou até falar dele. Já. Então, e outra. Só que falando especificamente do aluno que eu citei, do nosso, né, que faz o treinamento com a gente. E eu cito esse cara, e ele sabe quem é quando eu tô falando dele, porque o cara tá arrebentando, tá mandando muito bem. Tá sempre ali vivendo um estilo de vida invejável. E ali, eu olho pro cara e falo, cacete, o cara tá mandando melhor do que eu aí no negócio. Mais força pra ele, boa. Ele tá vivendo uma excelente fase na vida dele e o aprendizado dele foi excepcional. Eu vejo que eu sei que ele vai estar ouvindo aqui, sabe por quê? Porque o cara tá arrebentando, o cara tá mandando muito bem e ele atribui isso ao fato de que ele ouve cuidadosamente tudo que a gente fala. Ele tenta assimilar... Pô, também agora com o acelerador do WhatsApp, até eu, hein, filhão? No Spotify também dá pra fazer acelerador. E ele falou, ele ouve no 1.5x. Adorei essa do acelerador. Tem muito áudio aí de amigo meu que eu tô colocando no velocidade 2 vezes. Vai rápido. Aí você prefere ouvir o Alvin ali falando. Vai rápido, porque boa. áudio é sacanagem. Agora, o nosso aluno,
Ele é um cara exemplar mesmo e a gente não precisa ficar babando não, é tirar o chapéu mesmo, cara. É reconhecer. Reconhecer ali o cara. Ele faz uma coisa muito louca. Não, porque outra, não é que... A gente sabe disso. Mas espera aí. É uma coisa muito louca, mas eu acho fenomenal, por quê? Porque ele está adquirindo conhecimento de várias formas, basicamente de um canal que é o Like Us Training. Sim. Porque a gente tá aqui falando de várias coisas, várias situações. Você ainda viu o vídeo, ele rodeado de mulher, falando, Like Us Training, as minas também falando. Agora eu falei, cara, ele mandou o vídeo do Dumbbells então. Né? Só que aí eu quero que... O que eu queria sacar exatamente disso aí, perfeito. O Like Us Training tá passando dados para ele, mas quem tá pegando e aplicando tudo isso aí é ele. É ele. Cara, a gente... Ele que foi responsável... Ele ainda é responsável pela melhora dele. Se a galera tá chegando achando que vai pegar um treinamento nosso e o que eu tô tendo de maluco que tá chegando aí, por exemplo, querendo treinar comigo pessoalmente, eu vejo a maioria do que eu passo, eu chego e falo, quer treinar comigo pessoalmente? Tem aqui, alguns livros, tenho aqui alguns áudios, tenho aqui alguns vídeos, assiste eles todos, ouça, leia, chega pra mim com o que você acha que pensa, porque isso aí é o primeiro teste. Porque tem cara que eu passo podcast pra ele falando, aqui eu passo 1 hora explicando exatamente como você resolve seu problema. Tem gente que fala, tá bom, eu vou ouvir. Tem outro nego que chega e grita lá, já tô ouvindo, velho. Quem que vai desenvolver? E aí tem um problema grave, que é o nosso segundo assunto hoje nesse feedback. Que é o do aprendizado, né? O aprendizado. Eu vi isso... Por isso que eu puxei já esse bonde aí, né? Eu fiz isso, eu vi essa postagem há um bom tempo e eu guardei na manga, porque eu falei, puta, uma hora vai servir pro nosso podcast e principalmente para o desenvolvimento dos nossos extraordinários e extraordinárias que nos ouvem, estão baixando, fazendo vários downloads e compartilhando este vídeo. Esse áudio, né, esse arquivo. Na verdade, a gente já está até puxando um gancho a partir de domingo, deste domingo, dia 1º de agosto, a gente vai começar o mês Linguagem Corporal, ao qual a gente vai, debulhar, destrinchar tudo você sabia que está relacionado à linguagem corporal, que cara, digamos assim... É onde a mágica acontece, né? Porque é onde você fala sem falar. Assim, a gente lança vídeo falando, como é que você conquista uma mina, como é que você atrai uma mina sem abrir a boca? É com linguagem corporal. É o seu elemento número 1, é o mais forte. São um dos primeiros módulos, né, unidades ali que a gente tem no nosso treinamento. E eu acho que, mano, eu já perdi a conta de quanto aluno chega logo no começo, que adquire o curso, entra no grupo e ele já fala, mano, como melhorar a linguagem corporal faz toda a diferença, parece que as meninas estão tudo olhando pra mim. Eu falei, filho, tá vendo? Porque se você já passa a reconhecer o que você tá fazendo de errado, aí, meu irmão, aí você já começa acertando, né? Então, essa postagem que eu vi no Instagram é do... Deixa eu até dar o crédito para os rapazes aqui, o Livrocast, que, tava ali sei lá como é que é, meme? Não é meme, na verdade, né? É um post. Post mesmo. Normalzinho ali, com os emojizinhos, e eu parei porque tem um cérebro com fone de ouvido. Falei, caralho, um cérebro com fone de ouvido, e a frase... Chamou a atenção. A frase chamativa, como o cérebro aprende. Eu logo comecei a ler, achei interessante, dar umas porcentagens, aí fui ler o perfil, fui ler o que está escrito. Por isso que a gente sempre fala, ler perfis, todos, bio, é importantíssimo, galera, porque você lendo a bio já tem metade do caminho andado para chegar numa mulher, chegar num emprego, chegar em qualquer situação. A bio já te dá a letra. Tá lá os caras falando, babá, e eles deram a referência pro que é chamado pirâmide do aprendizado, feito pelo psicólogo William Glasser. Cara, a pirâmide de aprendizagem é muito louca, de verdade, porque ele diz basicamente assim: como o cérebro aprende? 10% lendo, 20% ouvindo,
30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo, 95% ensinando os outros. Ó, claro, não é uma totalidade de 100%, obviamente, mas o quanto o seu cérebro é capaz de captar em porcentagem. Então, 10% do seu cérebro aprende lendo, 20% ouvindo, assim sucessivamente, até chegar a 95% ensinando os outros. Sim. Aí, cara, o que veio de comentário em cima dessa postagem, e eu parei na hora e falei, não é que o tal do William Glasser tem razão? Tem razão. Não é que o tal do William Glasser tem total razão, porque basicamente o livro, a leitura do livro é sim, eu acho a melhor situação para você ter conhecimento. Só que... Mas não é, sabe por quê, Dea? O livro não é... Não é, porque assim, a leitura, por mais importante, assim, não existe como você adquirir aprendizado do Marco Aurélio, que viveu, sei lá, mais de 5.000 anos atrás, sem você ler, né? Então, assim, tudo bem, dá para você assistir um documentário, ouvir um áudio de alguém explicando, mas isso fatalmente veio da leitura. Sim. Então... Por exemplo, quando eu citei que muita gente está querendo treinar comigo pessoalmente, Edward, eu quero que você me ensine, eu não consigo me dar bem com mulher, eu quero que você me ensine e tal. E a primeira coisa que eu passo para ele é ler um livro. Isso é um teste, para saber o quanto o cara quer melhorar. Sim. Porque se o cara realmente quer melhorar, mesmo que ele não tenha o hábito de leitura, eu tenho aqui uma biblioteca de cerca de uns 150 livros que eu li nos últimos 12 anos, só em relação à dinâmica social, persuasão, influência, romance, neurolinguística e tudo mais. Só que eu vou aqui, sem um pingo de vergonha, sem nenhuma restrição. Eu vou dizer que a maior parte desses livros eu busquei. Não, eu não li, eu escutei. Eu busquei audiolivro. Tudo bem, o banco em inglês lá, você vai lá no Audible, por exemplo, ele é bem maior, então é bem mais fácil eu achar um audiolivro para aquele que eu quero. Aqui não só precisa ser traduzido, mas também precisa ser convertido para áudio. Sim. Mas... na pirâmide de aprendizado do aí você falou escutando, tá ali. Glasser, o ouvindo... Tá acima do lendo. Sabe por quê? O ler, ele requer não só a sua concentração para você ler, mas ele requer a sua imaginação para você fazer a construção, para você construir aquela realidade. Perfeito. Quando você tá ouvindo, é igual quando, sabe, sua mãe tá te contando história do príncipe e da princesa, sua imaginação consegue fluir mais fácil. Tanto que tomem cuidado, vocês extraordinárias e extraordinários que se depõem, né, se deparam, na verdade, com postagens fáceis falando de aprenda a ler 50 páginas em 5 minutos. Tome cuidado com isso. Não é que a técnica não funciona. A técnica funciona sim. O problema é que você jamais vai conseguir fazer o que o Edward falou, que é ler e usar o seu cérebro. Usar o seu cérebro para ter dois lados, senso né? crítico sobre aquilo exatamente. que está escrito. Você nada mais vai fazer do que decorebas, caso você caia nesse conto do ler vigário. palavra e palavra e palavra e palavra. Muito bacana achei muito bacana essa postagem. Porque além de eu conhecer a pirâmide de aprendizado, eu conheci um pouco das crenças tóxicas acerca de muitas pessoas. Por quê? Você vai aqui na postagem, sem brincadeira. Tem gente xingando. Tem 240 mil curtidas essa postagem. Só que não é xingando, cara, por incrível que pareça. Muita gente discordando. Muita gente, né? Vamos lá. O primeiro aqui. Acho que está errado, porque eu mesmo aprendo mais lendo com qualquer coisa, outra coisa. Então, falta ele aprender o viés dele, né? Só isso. Então, vamos ouvir... Tá errado porque eu tal. Então tá bom, né? Vai lá. Vamos ler, discutir... Um aqui foi mais... Mais elaborado. Eu não sei se ele foi irônico, tá? Isso que é bom. Se você não sabe, é porque ele acertou em alguma coisa. Então vamos ler, ouvir, discutir, observar, fazer, praticar e ensinar.
Acabou. Pronto. Acabou. Resumiu. DA. O cara resumiu. Mas mesmo assim, passando ainda para mais para baixo, 10% lendo, o que eu sei foi lendo. Não, isso é limitação. Então, é limitação. Ele não percebe nem como que ele fala de forma limitada. Muita né? coisa que você aprendeu, você pode ter certeza que não foi no livro. Então, foi herança da sua família, herança dos seus seu capital cultural. herança dos seus amigos, amigas, companhias, muito disso. E aí acaba entrando justamente... Professora. Aí acaba entrando exatamente nessa pirâmide sugerida pelo William Glasser, que é, cara, 95% do seu cérebro, ele aprende ensinando os outros. Vamos lá. Aí vai baixando. Sabe 80% é agindo. Eu tenho um asterisco para esse 95%. Porque, sabe, assim, é por isso que eu amarrei esse lado. Mas não pense em 100%. Não, calma. Nesse 95% eu estou dizendo da parte do ensinar. Foda-se a porcentagem, porque eu vou até discordar dessas porcentagens. Sabe por quê? Quase nada no mundo hoje são porcentagens redondas, né? Tipo, tal é 10, tal é 20, não, é 60, 40. Não, velho. Se você vai olhar realmente uma estatística, você vai ver que é 61,26%, tal coisa, né? Sempre vai ter porcentagens mais quebradas. Você fala 9,5, você vê que é arredondado. Mas é interessantíssimo o que ele fala. E por isso que eu amarrei com o nosso aluno Dan Bilzerian, sem querer chegar ali e citar, mas você sabe, porque você viu aí no nosso grupo do Telegram, que ele é o cara que mesmo ele sendo um aluno, ele é um aluno exemplar, que pegou muita coisa, e quando alguém tem uma dúvida ali no grupo, sabe quem está dando uma explicação, uma verdadeira bíblia de explicação? É ele. Então é o cara que mais ouve a gente, é o cara que anota e é o cara que quando alguém pergunta alguma coisa, tá se prontificando para ensinar os outros. Então por isso que o cara tá lá vivendo o estilo de vida que todos queriam, né? Eu faço psicologia, você está equivocado. Você pro artigo. Para postagem do Livrocast. Sim. Lendo se aprende muito mais que 10% e observando se aprende muito. Cara, não, eu também. Eu concordo com esse psicólogo. Porque você mais até a fazer citou. Algo na prática, né? Completando que não, quando a gente sempre ressalta o valor do treinamento aqui. Quem não coloca em prática o que a gente ensina não vai desenvolver nada, né, cara? Tem que colocar em prática. Sim. Então, se deixou de colocar em prática, já não vai aprender badarosca nenhuma. Eu acho que é o mais importante para todo mundo sacar, porque assim, praticando a gente vai entender coisas que nem palavras existem para descrever. Né? O mais sensato foi um perfil aqui. Discutir com quem? Ninguém me aguenta falando. Levem essa máxima com vocês, extraordinárias e extraordinários. Vocês não são o centro do universo. Vocês não aprenderam tudo que vocês sabem na vida única e exclusivamente com livros. Vocês aprenderam... Eu, por exemplo, DA, sempre aprendi com livros, com filmes... Mas aprendi muito observando. A gente já citou em algum episódio. Discutindo. Eu olho para isso aqui e falo, já fiz isso tudo. A gente já percebe que a gente já discutiu em um episódio que depois que você tem um conhecimento de dinâmica social, o que atrai mulher, o que não atrai mulher, o que afasta, como a sua carência é manifestada, como sua confiança é manifestada, aí, a partir desse momento, a gente assiste qualquer filme, até filme de ação. Você assiste o filme de ação e vê uma cena ou outra que vai representar exatamente aquilo que você aprendeu. E você fala, olha só, e você consolida cada vez mais esse aprendizado. Mas eu vou dizer, logo de cara, que o aplicando, o treinando, o fazendo é onde realmente você não só consolida, você cimenta o aprendizado, né, cara? Ensinar, ele é um avanço muito grande, porque ele te dá mais perspectiva. Sim. Só que agora, em termos de aprendizado sólido, para mim é o aprender e fazer, É só pegar o exemplo agora das Olimpíadas. Cada atleta que está lá sofreu, ralou demais para estar naquele momento. Treinou,
aprendeu, caiu, se machucou, ganhou, não, venceu. Quando você fala caiu e se machucou, eu acho que é o mais importante. Porque, assim, o que a gente não explica aqui, temos episódios sobre resiliência, episódios sobre como você vai conquistar seus objetivos. Porque se você quer um estilo de vida invejável, se você quer, uma tonelada de mulheres te cercando, você tem que estar pronto a ouvir não de uma delas. Se você tem medo de chegar em mulher, você tem medo de ouvir não de uma delas, desculpa, você não vai chegar a ser cercado. Assim como você não vai chegar a ser um atleta de alto nível que se você tomar um capote, você não se erguer e tentar de novo. Você não vai ser um empresário milionário se no primeiro tombo que você toma, primeiro projeto que deu errado, você desiste de tudo, cara. Isso aí é a estratégia perdedora. E a gente já citou de Edison, já citou de Einstein, já citou dos grandes heróis, né, da nossa civilização, são caras que foram definidos pela resiliência, pela perseverança, pelo treino, né? Boa. Tudo isso. Então, aí fica a sugestão aí para todos vocês. Se liguem, hein? Se liguem, vocês extraordinárias e extraordinários. Vamos para a última situação. Só falando, a gente vai falar mais sobre pirâmide do aprendizado do William Glasser. A gente precisa lançar num episódio. Nos próximos podcasts, hein? A partir de domingo, a gente começa linguagem corporal. Fiquem espertos, minhas amigas e meus amigos. Última situação. Tem pergunta agora, né? Nosso feedback é que mandou a pergunta para perguntas@likeastraining.com.br. Mandem suas dúvidas, anonimato sempre garantido. Fica no anônimo. Segurança total, como o do nosso extraordinário que mandou a seguinte questão. Salve DA, salve Eduardo. Conheci uma mina no rolê e ela fica me chamando de amigo. Já falei para ela que só sou amigo se for colorido, mas ela insiste em me chamar de migo. Detalhe, no rolê eu tava acompanhado. Converso com ela pelo DM no Insta. Caras, alguma sugestão para reverter esse migo? A zona da amizade sempre dói, né, cara? Principalmente se você curte a mina e aquilo lá. Primeira coisa, eu acho que ele foi um pouquinho, só um pouco, vai. Ele teve uma pitadinha de reatividade lá. Porque quando ela te chama de amigo e você veio e revidou com eu só vou ser amigo se for colorido, é um pouco de reação. Mostra que você ficou um pouco abalado. Eu também senti que... ficou abalado, ficou... Assim, às vezes não abalou de deixar ele tristinho, mas deixou ele bravinho. Por isso ele falou, não, que tal? Ele já, rebateu com aquela amizade. Não, a amizade só se for pra ser colorida. E ele devia ter ficado tranquilo. Porque, cara, eu já transei com um monte de miga. Com certeza, né? Isso é algo comum. Então, eu acho que se não for natural... se não for natural... A partir do momento que você coloca uma imposição... já tira... Você rouba a naturalidade da situação. Imposto, né? Já era. Você rouba a naturalidade. Mandou bem, Dea. Perfeito, mandou bem. Cara. Você, tira a graça do negócio, tira a graça da arte da sedução, da conquista. Ele não deveria ter rejeitado o migo. Em nenhum momento, ele não tinha que ter em nenhum momento citado colorido. Exato. Nenhum momento. Não tinha... Exato, por isso que vai perceber, muito cara erra nisso, de roubar a naturalidade, roubar todo o processo de sedução, a dúvida, será que vai, será que não? Não, o cara já é direto, não é isso que eu quero, é assim que é preferível pra mim e tal. E o cara é inflexível, porque assim, tem que entender que a mulherada, ela gosta de viver um pouquinho da dúvida, de viver um pouco do mistério. Ela tá afim do cara, chama de amigo. Aí a gente entra, é pra testar ele? Não necessariamente, às vezes não era pra testar, mas ela vai e chama o cara de amigo e o cara já vai e falha num teste que às vezes nem era teste, e outra, né? E rejeita aquilo. O foda é você ouvir migo, eu sei disso, é brega. É brega. Principalmente quando você quer comer a mulher. Então, Só que assim, cara, mas ela chamar de amigo não tem absolutamente nada a ver aí é com... só uma questão de linguística que só eu falei. Só uma questão de linguística. Eu diria,
eu diria, vou até usar, cheguei a falar aqui, que ela ter chamado ele de amor significaria algo menos sexual do que migo. Eu acho que migo foi mais sexual que qualquer coisa. Que migo também não é meu amigo. Eu acho que talvez o menos sexual seria irmão, que entra também na coisa do amor. Aí sim, a não ser que ela seja meio do incesto, que provavelmente não é. Então, o DA, ele errou um pouco nessa reatividade. Eu acho que assim, quando você reage, você acaba azedando o bolo mesmo, aguando o chope. E isso fica meio fodido. Mas vamos lá. Para responder a pergunta dele, para não cair na zona da amizade, você sabe qual técnica que é usada, né? Like us training, a técnica. Não, a técnica que a gente ensina aqui. Eu sei. É quebra de rapport, né? É quebra de rapport. Assim, muito site, muita comunidade, muito grupo vai ensinar você aquela tal do neg. Mas peraí, neste momento, ele tem que quebrar rapport, sim. Tem. Mas eu acho que ele tem que quebrar rapport de uma forma lenta. Por quê? Uma quebra de rapport brusca. É que nem a do violenta, amigo, não. Vai continuar sendo uma reação... Vai continuar sendo reativo. Exatamente. Mas tem que ser de uma forma gradual. Mas tem que sim quebrar o rapport. Se ele ouviu o episódio, a gente no episódio, acho que episódio 6, que a gente fez lá atrás, lá longe, que a gente ainda vai acabar revampeando aqui nessa próxima sequência. Lá para outubro, novembro, a gente atinge ele. Só que assim, a questão de como que funciona essa quebra de rapport é louco, porque muita gente ensina o neg. E o neg é forte, né? O neg é uma que normalmente não vai funcionar bem. Você já tá mudando o seu comportamento, aí você vai falar alguma coisa forte. É engraçado, porque o amigo só se for para ser colorido, migo só se for colorido, é de certa forma uma quebra de rapport. Eu acho que o que não foi legal é exatamente o elemento do reacionismo. Sim. E perfeito você ter falado isso aí, DA. Sim. E sim, comece a quebrar rapport. Se você começa a quebrar rapport, zoa ela um pouquinho aqui, zoa ela um pouquinho ali, ela vai receber aquele sinal já no subconsciente dela, peraí. Esse cara não é meu amigo. E realmente, não é para você ser o baba-ovo dela, o cara que se comporta como um amigo. Você tem que ser aquele cara que realmente se comporta como aquele amigo genuíno e não aquele puxa-saco que quer amizade ou quer o sexo. Porque o teu amigo genuíno, se eu for cortar o corte do cara, né, chega com um corte novo, você não olha para mim e fala, porra, você pagou para fazerem isso? Né? Assim, pô... Minha gata aqui chegou e falou, pô, eu gostei do bigode do DA. Eu cheguei e falei, porra, pra mim também é o Fred Mercury esse negócio. É um misto de Fred Mercury e Renato Russo. E eu não te zoo toda vez que você faz essa porra desse bigode aí. Isso é quebra de rapport. Isso é uma das bases que mostra que somos amigos. Porque alguém que não é tão amigo seu, às vezes vai achar esse bigode meio assim, mas não vai falar nada. Entendeu? Porque ele quer ser legal. Porque ele quer que você goste dele. Eu não tô nem aí se você gosta de mim ou não gosta. É importante você ter tocado no assunto da intimidade, tá? Tem muita gente que... Bom, brasileiro adora fazer piadinha, né? Adora levar... Então, o brasileiro deveria ser bom para quebrar rapport. Deveria, perfeito. Né? Bela relação. Né? Deveria ter mais desenvoltura, jogo de cintura, para poder fazer as quebras de rapport melhor e se reverter uma situação... foi colocada e ela é adversa. Pô, mas zoar os outros é parte da nossa cultura, né? Tem que tomar cuidado aí a galera. Tem uma galera que anda passando dos limites na zoação. E passar dos limites na zoação tem limites. Tem que tomar cuidado, galera que está ouvindo este podcast, com as zoações, porque as zoações são legais até a outra pessoa ficar irritada, se sentir incomodada. E te mandar um xingo, um tabefe. Você me chamar um bigodinho de Fred Mercury, não tem problema nenhum. Assim como não tem problema nenhum se qualquer pessoa me chamar. Cara, eu não sou Fred Mercury, não estou me inspirando no Fred Mercury pra isso. Mas... Embora seja uma excelente persona para ser inspirada, porque é um cara fenomenal. Desculpem, mas Fred Mercury é foda. Claro, grande cantor. Foda. Não importa se a opção
orientação sexual dele, não importa o talento que ele fez. A gente abriu esse podcast falando justamente sobre os talentos. Quando eu citei Renato Russo e Freddie Mercury, eu quis só deixar isso no implícito só. Mas DA, a coisa engraçada. Mas espera aí, não. Mas antes da questão de aceitação, vamos voltar para o colégio, por exemplo. Se a gente volta para aquela cena do colégio, terceiro colegial, você já dá para você, né, brotar um bigodão desse louco. Aí tem aquela menininha do primeiro colegial que ela é sua fã. Baba o teu ovo, tá sempre chegando, servindo você, vem te oferecer coisa, tá sempre falando positivo de você. Só que provavelmente a gata que mais vai te atrair é a gata que no dia que você chegou com o bigodão, em vez de falar, ai, tá lindo, eu achei a coisa mais maravilhosa, tudo que você faz é maravilhoso, sabe? Aquela coisa do puxa-saco, aquela menininha chata que tá afim de mim. Pelo contrário, aquela gata que ela é toda sofisticada, descolada, olhou e falou, gostei do bigode de Freddie Mercury. E pronto. Esse aí vai te atrair, essa mina, né? A outra que fica babando o ovo, não. Por isso quebrar rapport é tão importante. Por isso que se ele quiser sair da zona da amizade, vai ter que quebrar rapport com certeza. Quando você falou, tem que começar lá de baixo, fazer aos poucos, perfeito, tá certo. Outra sugestão, e é o que você falou, só não vou usar a palavra, né, do termo já que a gente usa. Calibrar, cara, calibrar. Não ser Joselito, não ser chucro, não quebrar rapport pesado demais lá no começo. Ou às vezes você pode quebrar pesado demais. Eu tô aqui num dilema com um dos nossos alunos que ele não sabe como sexualizar a conversa. Porque assim, algo assim me diz que quando ele vai sexualizar a conversa, ele vai falar, sei lá, alguma besteira pra mina que vai ser completamente descalibrada. Tipo, você é muito gostosa, que tal, eu quero botar meu pau. Não. Tem que ser calibrado. Isso não é conversa sexual. Não é, isso exato. É conversa pornográfica. Pornográfica de tarado. Precisa saber o diferencial. Precisa. A mulher é sensual. A pornografia é outra conversa. É outra conversa. Ou seja, legal. Conversas sensuais olha como, que vão fazer a diferença, olha como isso pode confundir um cara que não entende muito bem disso. Porque ser boca suja é muito bom. Usar uma referência sendo sexual para quebrar rapport é muito bom. Só que ficar falando, né, lançar um comentário taradão desse aí, só vai fuder, né? Só vai fuder. E pode até ser que você no meio da conversa fala, puta, eu realmente tô louco para comer você. Pode. Mas só em ano bissexto. Exato. Por que não? Você põe uma barreira falsa. Estou inventando, lógico. Depende do contexto. Mas... A gente não ensinou no treinamento de colocar aquela barreira falsa, de colocar, se não tivesse esse monte de gente aqui, eu te agarrava e tal. Então, é uma perfeita de você chegar e você sexualiza, coloca a barreira, ela sabe que tá segura, que nada daquilo vai acontecer. Então, você tem que parar e prestar atenção nisso. Seja calibrado, cara. Porque se eu for ensinar marmanjo de 30, 40, sei lá, de 25 anos, como ser calibrado, o nego tem que voltar pro pré, né, cara? E aprender a como se comportar como, né, indivíduo. Então, vamos ouvir, ler, né? Vamos prestar atenção, observar bastante. Tudo que a pirâmide do William Glasser nos mostrou. E vai sair um episódio sobre o William Glasser, né? Você teve apelido? Fazer tudo isso. E teve apelido? Puta, não teve. Não teve apelido? Não teve. Você quer fazer um? Pode fazer pro nosso querido aqui. Vai falando aí que eu vou pensar. Eu vou colocar amigado só. O amigado? O amigado. Pode ser, olha lá, amigado, o Facebook. Fechou. Pro amigado aí, aprenda a quebrar rapport. Porque, sim, se você gosta dessa mina, quer tentar desenvolver alguma coisa com ela, é quebrando o rapport que você vai conseguir mostrar pra ela, realmente mostrar e não falar, não, amizade só se for colorida. Você tem que mostrar pra ela que você não tá ali pra ser amigo dela. Você tá ali com algo a mais. E não na sua intenção, e sim no seu comportamento. O segredo é saber quebrar rapport melhor. Não vai em comunidades pua, não vai em site de alfa e de miguitou. Vem pro Like Us Training, porque lá você vai aprender a dar uns neg e tem muita coisa chucra colocada. Os caras falar coisa de neg só vai afastar as minas de você. Como a gente falou lá no começo, a gente tá aqui para aproximar homens e mulheres, não afastar. Neg vai afastar. Sim, o neg existe uma forma de usar.
Cara, é muito mal explicado, principalmente assim, porque neg ele representa negativo, aí a galera aqui já pula pro lado negativo, Aliás, cara. tem muito neg que já não funciona, né? Que já tá manjado. Já tá bem exatamente. mais manjado do que... Andar pra frente, né? Muitas eleições que a gente tem aqui no Brasil. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço aqui aí pra todos. No nosso podcast Like Us Training, nas plataformas iTunes, Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast. Estamos aqui com a galera do YouTube ao vivo essa gravação. A partir da semana que vem, a gente vai abrir provavelmente para o TikTok também essa vai ter essa gravação para a galera do Tix também, certo? Né? E tá aí para todos vocês que têm perguntas... Tem as perguntas? perguntas@likeustraining.com.br. Respeitaremos o anonimato. Sempre. Nossos vídeos, cursos, né? A Escola da Paquera. Treinamentos. A gente fala curso, a gente tá mudando para treinamentos. Sim. Eu sou cringe, eu ainda preciso mudar algumas ideias, algumas palavras, alguns gatilhos, né? Melhores de copyrights, certo? É isso aí. Mas é um lance de ensinamentos que a gente tem lá, Escola da Paquera, temos a Fórmula do Texto Proibido. Sim. E mais chegando. Manual da Lábia também tá lá. www.likeustraining.com.br. Sejam extraordinários, tenham uma excelente semana. Domingão começa o Agosto Linguagem Corporal. Acompanhe. Vai arrebentar, porque a gente tá abrindo agora, né, as coisas da pandemia, não sei se acabou a quarentena, mas ainda não. Estabelecimentos estão reabrindo. Pessoas tomando segunda dose. A gente tá falando aqui cidade de São Paulo. Sim, tá? sim. Não sei se no seu município já tem coisa liberada. Sim, mas muita gente já está na segunda dose, muitos estabelecimentos já têm horários mais flexíveis. Sim. A gente está aqui no ápice do inverno, mas daqui só vai ficar mais quente, eu acho, né? Não tem como. Com toda certeza. Então, para a galera que quer já desempenhar bem, um treinamento nosso vai fazer toda a diferença. E linguagem corporal é o que faz a maior diferença para você conseguir atrair mais mulheres para sua vida. Fiquem atentos. Fiquem ligados. Obrigado, Edward Ross. Valeu, DA. Até semana que vem, galera. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas.